aí, Rogério? E aí? E aí? Eu não sei o que você vai falar, mas eu sei que você gosta do microfone, então fale. Não, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente precisa compreender que aqui nós estamos num exercício de espiritualidade. E o exercício de espiritualidade nada mais é, e isso, André, me ajudou muito nesse discernimento, nada mais é do que uma conexão direta com a fonte, com a criação. O grande problema, e eu acredito que muitos que estavam acompanhando ali os comentários, e a grande crise que tem na nossa cabeça é porque o tempo todo nós somos educados que nós precisamos de regras para nos conectar com a fonte. Eu preciso ser desse jeito, eu preciso orar desse jeito, eu preciso fazer desse jeito. E na verdade isso aí são regras que colocaram para que nós pudéssemos chegar à fonte, mas a espiritualidade nada mais é do que uma conexão direta à fonte. Por isso que eu vou perguntar aqui o André. Eu sou Jurassic Park, né, do Healer, né? Sim, você é das antigas. Quando o André ainda não tinha assumido esse chamado, eu estava na PNL. Quando o André começou a assumir esse chamado, e o tema do Curato é o chamado, o André me passou a copy, a legenda do que seria esse movimento. E aí o André fez toda a promessa por intuição, por inspiração, e aí ele me passou para eu ler. Eu fui lendo, eu disse, meu Deus do céu, isso é bom demais. Será que é isso mesmo? E aí no final de tudo eu olhei pro André, você lembra o que é que eu falei? Eu disse, André, se eu não te conhecesse, eu ia dizer que tudo isso era charlatanismo. Porque não tem como ser tão bom e tão fácil. Sabe o que é isso? Crença, regras que toda vez colocaram sobre minha vida, de que precisa ser difícil conseguir as coisas, de que precisa ser difícil para alcançar a cura, de que precisa ser difícil para obter um milagre, quando tudo isso é natural. Exatamente. Simples e natural na nossa. A prosperidade é natural. Se você não está prosperando, você que está dificultando, porque ela é natural. Ela acontece num fluir. Veja os dois falando aqui, eles simplesmente assumiram o chamado e as coisas fluíram. Se não está fluindo, é porque você está bloqueando o chamado. Mas para falar dos meus resultados, eu também tenho um empilhamento de resultados. Desde quando não era Energy Healing ainda, o curso, o formato de tudo, o André fez o primeiro Curatlon, ainda não tinha o curso. Não tinha o curso, não foi tinha. Somente o movimento. Era só o movimento de espalhar o amor, que é exatamente isso que a gente está fazendo. A partir da PNL. E não era um Curatlon como vocês estão tendo, não. Era um dia só. Era só um dia. A gente se reunia, 4 horas. Tava lá não sei quantas pessoas, centenas de pessoas, e a gente, tome amor incondicional. E no primeiro Curatlon, o André me convidou para falar sobre espiritualidade. Eu estive padre da Igreja Católica, não sou mais de 13 anos, e então o André tinha me convidado para falar sobre espiritualidade, para dar uma introdução, sendo que eu não pude ir para a aula porque eu estava no hospital. Eu tive uma crise de cálculo renal muito forte. Eu não vou falar tudo que eu sofri, quem quiser pode procurar, tem no YouTube lá do André, tem esse testemunho. E foi naquele primeiro movimento, olha que o André não tinha explicado todas as técnicas. Não tinha técnica de cura, não tinha manifesto, não tinha nada. O André estava guardando ainda para si. Hoje é que ele resolveu fazer o bem e liberar para quem quiser, mas naquela época era somente o amor incondicional. E aí ele juntou toda a egrégora, isso que a Vilminha falou tão bonito, e o Alexandre também, de que nós temos uma comunidade por trás. Ele juntou todo mundo e disse, vamos mandar amor incondicional pelo Rogério, que ele está no hospital nesse momento com a pedra no rins, vai passar por uma cirurgia e ele precisa disso. Foi na lata. Assim que mandou, eu fui ao banheiro e a pedra saiu. Parece mentira. Eu também achava que Energy Healing era mentira, mas não conta pra ninguém não. Não conta pra ninguém não, que eu também achava. Antes de experimentar na minha vida, eu também achava, porque era bom e fácil demais. E eu tinha um monte de regra, eu vou repetir pra você parar de viver dessa forma. Eu tinha um monte de regra que pra alcançar alguma coisa eu precisava de sacrifício, eu precisava de martírio. E chega um
cara e diz, não, você só precisa manifestar e as coisas acontecem. Eu digo, é mentira, mas não conta pra ninguém não. Se eu não vivesse tudo que eu vivi, fui curado do cálculo renal, depois fui curado da minha crise alérgica, você Foi fez mesmo, uma sessão, foi. eu tinha crise alérgica dia sim e dia sim também, braba, era espirro, era dores, era tudo. Aí o André ao vivo disse, vamos fazer tem até um protocolo, não tem? Tem pra curar alergia, né? E alergia é facinho, o processo de cura de alergia é extremamente fácil. Você entende isso que ele tá falando? Dizer que curar alergia é fácil. Aí você vai ficar ainda acreditando que é difícil, que você tem que tomar antibiótico, que você tem regra, você tá cheio de regra na sua cabeça. Ele fez uma vez comigo e eu fui curado da alergia. Eu tinha dia sim também, e eu acho que já vai fazer um ano e pouco, eu não tenho uma crise como eu tive. Imagino. Não tenho. Também tive momentos aí, isso aí foi comigo que aconteceu. Também teve momentos de manifesto. Uma vez eu prometi a um rapaz que eu ia ajudá-lo, que ele queria lançar um CD. E eu disse a ele, viu, Alexandre? Eu disse, eu vou te ajudar com o lançamento do CD, eu vou te dar R$300. Aí ele ficou super feliz, porque o CD era um EPzinho, o CD ia ser 500, ele já tinha 200, eu ia dar os outros 300. E aí eu fui na empolgação, que ele me ajudava muito com as músicas, no louvor, no ministério. E eu fui na empolgação, disse, eu vou te dar R$300, que falta. Depois, quando eu larguei dele, eu olhei e disse, e agora, onde é que eu vou arrumar R$300? Você era padre? Era frei? Não tinha salário? Não tinha dinheiro, como é que ia dar? Trabalhar fora, não tinha E aí, nada. como é que você fez? E aí manifestei. Isso foi de manhã. À tarde, uma moça mandou uma mensagem pra mim dizendo, Frei, eu estava padre na época, e ela disse, Frei, eu quero te honrar pelo que você fez pela minha família. Eu disse, tudo bem, eu aceito tudo. Eu disse, tudo bem, como é que você quer me honrar? E ela disse, me passa seu Pix. Eu digo, Pix é melhor ainda. E ela disse, me passa seu Pix. E eu passei o Pix pra ela e ela depositou. Ela fez a transferência de um Pix de R$300. Uau. Eu só fiquei triste que entrou e saiu, né? Mas tudo bem. Mas foi o que você manifestou, né? Manifestou 300, aí da próxima vez eu vou entender que eu tenho que manifestar 500, que é pra ficar com 200 pra poder fazer um lanche. Mas enfim, foi o que entrou, manifestei e aconteceu. Ajudei muita gente com relacionamento, casamentos falidos, pessoas que estavam prestes a se separar, divorciar, e as mulheres, às vezes homens também me procuravam e eu fazia um movimento com elas, eu fazia o processo de energy healing. À noite me ligavam, meu Deus, o que é que aconteceu? Eu disse, o que foi? Meu marido chegou aqui me pedindo perdão, dizendo que quer reatar, e eu dizia, meu Deus, esse negócio é bom mesmo. Negócio é bom mesmo. E por último, que não é o último, que tem um empilhamento de resultado, mas senão o André não continua aqui, mas por último foi a minha transformação, que eu tive um momento com o André, e eu estava muito mal mesmo, em relação ao meu propósito. O André que me acompanhou, ele sabe, eu não estava conseguindo resplandecer a minha alegria, a minha paz, a minha energia. Eu estava travado porque eu estava não vendendo colchão, mas eu estava preso numa condição que eu não queria mais para mim. E aí eu pedi um socorro ao André, porque como o Alexandre falou, o André ele se torna totalmente acessível também a quem faz parte do Healers Club, de quem está no movimento há mais tempo. Então não tenha medo, pode entrar que você vai ter um egrégora que vai te ajudar. E aí o André fez um processo comigo até descobrir a raiz de tudo que estava acontecendo. E aí daquele momento, quando eu disse, então o problema é esse, eu comecei a trabalhar, ao invés de tudo na minha vida, eu comecei a trabalhar só aquele ponto, e a minha vida deu uma giratória lá de uns 480 graus. E hoje eu vivo da espiritualidade, eu vivo do ensino, eu vivo de ajudar as pessoas. Eu até falei pra Eleandra, a bichinha, eu disse, Eleandra, não me manda mais cliente não, que eu não tenho mais tempo não. E as pessoas estão dizendo, como é que eu vou arrumar cliente? Eu nunca procurei cliente, não para de chegar gente pedindo ajuda. O Instagram é direto, eu queria marcar uma sessão. Aí eu tive que falar pra Eleandra, não manda mais não, a minha agenda tá cheia já. Então isso daí, tudo, nada mais não é porque o Rogério é poderoso, o Alexandre
Leandro ou a Vilminha, é porque a gente permitiu entender que a espiritualidade é um fluir do rio e não um conjunto de regras que dizem que a gente tem que fazer um monte de coisas para poder alcançar a prosperidade. Não, simplesmente deixe acontecer. Talvez você não esteja vendo, mas se você der o primeiro passo, aí assim que você der o primeiro passo, você vai enxergar o segundo. Quando você der o segundo, você enxerga o terceiro. Quando você der o terceiro, e assim sucessivamente. Vai na fé, cai pra cima, que depois você vai estar aqui em cima também relatando os seus testemunhos.